Então, esse exercício aqui que já é um pouquinho mais complexo. Então, qual era a ideia? Eu sou da SGP, tenho um processo lá na SGP, esperando alguém trabalhar. Eu vou assumir esse processo, eu vou incluir um parecer, vou assinar esse parecer e vou encaminhar para outra área. Como é que eu faria isso aqui no sistema? Eu já assumi alguns processos, tá? Então eu vou pular o primeiro passo ali, que é assumir processo. O que é assumir processo? Está lá no balcão, eu trago para minha mesa, né? Já tem um monte aqui na minha mesa, vou trabalhar neles, tá bom? Então vamos pegar esse primeiro aqui. Então eu tinha que assumir o processo, eu tinha que incluir um parecer. Como é que eu incluo um parecer? É um documento, né? Então, aba documento, novo documento. Aqui eu posso selecionar o tipo de documento. Tá? No caso, parecer. Isso aqui é importante? Depende muito de como é que é a gestão arquivística no tribunal, etc. Tem muito tribunal que não liga muito para isso aqui. A maioria cadastra só como documento, 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 documento. Isso pode acontecer. Mas tem tribunal que tem gestão arquivística mais forte. Então, metadados, esse tipo de coisa é importante. Então, o pessoal toma um pouquinho mais de cuidado na hora de selecionar o tipo do documento. Tá? Então, no caso aqui, um parecer. Então, título, qualquer coisa. Vou inserir. Eu tenho que assinar, né? Então, como eu estou criando o documento, ele já vai pedir para eu assinar. Então, vou assinar. Comprovei a minha autoria do documento. Está aqui. Tá certo? Até confundiu aqui porque ele está em ordem ao contrário, né? Então, vamos voltar para a cronológica do outro jeito. Aqui. Pronto, 1, 2. Então, esse é o documento que eu acabei de criar, está assinado por mim, é um parecer, ok? E o que faltava no exercício? Encaminhar para outra área. Então, vamos encaminhar. Eu estou na SGP, vou encaminhar para compras. Compras. Motivo. Sem post-it dessa vez. Encaminhar. Pronto. Encaminhamento feito com sucesso. Agora esse processo está lá na coordenadoria de compras esperando alguém assumir. Tá certo? Esse era o exercício, o segundo exercício. Agora vamos continuar com a teoria. Daqui a pouco é o coffee break, tá? Daqui a 10 minutinhos. Então tá. Então a gente já viu que a gente pode incluir documento, excluir documento, pode mudar o sigilo do documento, pode fazer várias ações, posso encaminhar um processo. O que mais que eu posso fazer quando eu estou com o processo na minha mesa? Uma das funcionalidades é essa aqui, ó, registrar execução de procedimento. O que é isso? É assim, às vezes você está com o processo e está fazendo alguma ação externa ou esperando o retorno de alguém, alguma coisa assim. Quem de fora consulta o histórico de eventos do processo vai pensar, o processo está parado. Vai ligar para você. Então, essa funcionalidade ajuda nesse sentido, mostrar que o processo está andando. Então, eu vou mostrar como é que funciona. Posso botar aqui, entramos em contato com fulano. Deixa eu aumentar aqui, ó. Fulano. Aguardando retorno. Aí, pronto. Eu vou registrar. O que isso aqui acontece? Eu disse qual é a mensagem, registro, onde é que isso vai parar? No histórico de eventos. Então, a pessoa que vai consultar, como é que está aquele processo que eu criei? Está andando? Está parado? Então, ela vai vir aqui no histórico de eventos, vai ver o que aconteceu com o processo e vai ver que, olha, a última coisa que aconteceu com o processo é que entraram em contato com fulano e estão aguardando retorno. Então, isso dá um feedback para a pessoa que está acompanhando o processo, é legal. Poupa, às vezes, algumas ligações. Tá? Outra coisa que eles fazem aqui, lá no TRT12, por exemplo, é quando eles fazem registros em outros sistemas, eles comentam aqui que registraram em outro sistema com identificador tal. Eles fazem uma ligação com o que aconteceu em outro sistema. Por exemplo, quando eles vão averbar alguma coisa no sistema de RH, vão averbar alguma coisa no sistema de RH. Eles falam, olha, averbado no sistema de RH, tal coisa, tá. Dá um registro. E depois também dá para botar identificadores para achar
lá no sistema de RH alguma coisa vinculada a esse processo. Dá para fazer. Tá, o que mais? Em relação a essa execução de procedimento, ok, né? Juntar processo. Às vezes pode ser necessário juntar um processo ao outro, né? Isso é meio comum em processo de compra. Várias áreas pedindo ar-condicionado, dá para fazer um processo único de compra. Então dá para juntar processos. Então, como é que funciona isso aqui? Eu tenho o processo pai, que é onde vai ser juntado o processo, um outro processo. No caso, esse aqui é o processo pai, e eu vou juntar processo a este processo. Tá? Como é que funciona? Primeiro eu preciso saber que processo que eu quero juntar. Vamos pegar algum aqui. Esse aqui é o 112, vamos pegar um outro. Ó, tem o 113. Eu vou juntar o 113 ao 112, tá? Ok. Então eu clico ali para juntar, especifico qual é, 113, né? 2015. Qual é o processo que eu quero juntar nesse processo. Seleciono. Não pode juntar porque possui... Ah, tá. Isso aqui é mais avançado, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Eu tenho que achar algum processo que não tenha minuta. Tens algum? 61 2015? Tá, então vamos juntar com 61 2015. Ok. Pronto. Está aqui o processo. Juntar. Vou assinar, já vou explicar por que eu tenho que assinar também. Ok. Pronto. Processos juntados com sucesso. E o que aconteceu? Para o processo pai, o processo juntado entra como um documento. Lembra que eu falei que eu consigo, se eu quiser imprimir, gerar um documento que representa o processo inteiro? Certo? É um documento só que tem todos os documentos do processo ali. Certo? Quando eu junto, é isso que acontece. Aquele processo filho que está sendo juntado é feito um PDF com aquele processo inteiro e dá origem a um documento no processo pai, que é esse aqui. Então, no processo pai, tem esse documento aqui, ó, processo 61/2015, que foi juntado. Se eu consultar aqui esse documento é o processo inteiro que foi juntado, aquele outro. Tá? O que mais? E ele gera essa certidão, é por isso que eu tive que assinar ali na hora. Quando eu faço a juntada, eu também tenho que assinar, olha, eu estou fazendo a juntada por causa disso, disso, daquilo. Tá? Que é a certidão de juntada. Deixa eu mostrar como é que é a certidão. Aqui. Ó, certifico que o processo 61/2015 foi juntado ao processo... Tarará. Quem juntou? Tá? Beleza. E aqui é o processo todo que foi juntado. Isso aqui era aquele processo só tinha documentos de teste, então não tem muito conteúdo. Mas acreditem, todos os documentos do outro processo estão aqui. Só que tem um detalhe importante. E o que aconteceu no PROAD com aquele processo? Desapareceu? Não consigo mais acessar? Consegue. Vamos entrar nele. Ó, o número dele era o 61/2015, né? Vamos lá. 61/2015. Quando dá para entrar, né? Quando não dá um erro. Sabe por quê? Aqui vale uma observação. A gente está fazendo isso aqui no ambiente de treinamento, tá? Então, assim, ele não é igual ao de produção, pode acontecer mais erros, até porque a gente criou vários processos fictícios para o treinamento. A gente usou um robozinho por fora, fez um monte de coisa. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Mas deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui para vocês. Diga. Esse não vai entrar? Tem algum que vai entrar? Deixa eu achar um processo que dê para mostrar para vocês.
109, 2015? Sim. Eu vou juntar primeiro. Ah, ele já está juntando? Tá, 109. Tá. Ó, vou mostrar para vocês como é que é um processo juntado. Então tá. Aquele processo desapareceu? Não. O processo filho eu consigo consultar. Ele está aqui. Só que ele está morto. Não consigo fazer mais nada com esse processo. Só olhar, só ver as informações do processo. Mas tem um porquê ainda mais relevante para isso, que são as assinaturas. Por que que a gente mantém? Qual é o principal motivo de a gente manter o processo que foi juntado, o filho? Porque quando a gente junta, isso é mais particularidade da computação, tá? Mas quando a gente junta, é gerado um PDF do processo inteiro e anexado no outro processo, certo? Quando a gente gera um PDF com todos os documentos do outro processo, do processo filho, as assinaturas são perdidas. Porque as assinaturas digitais, essa que vocês fazem com token, etc., elas vinculam vocês ao conteúdo do documento, aquele documento específico. Quando eu pego aquele documento e concateno um monte de outros documentos atrás, aquela assinatura já era. Então a gente mantém os documentos originais com as assinaturas originais no processo filho. Então, se por acaso for necessário consultar esses documentos com as assinaturas originais, dá para vir no processo filho e consultar. Esse é o principal motivo. Só um pouquinho. Ó, pessoal, antes do coffee break, a última funcionalidade. E daí a gente vai para o coffee break, porque depois são funcionalidades mais complexas, tá? Então, a última. Vou arquivar. Então tá. A gente trabalhou com o processo, etc. E quando acaba a tramitação do processo, quando eu não preciso mais mexer no processo, o que eu faço? Arquivo. Arquivo o processo. E como é que funciona isso no PROAD? Tem esse ícone aqui, ó. Arquivar processo. É só clicar e arquiva. Só que tem um detalhe. Quando que vai aparecer esse ícone? Lembra que quando a gente cadastrou os assuntos, os tipos de processo, um processo de compra, uma solicitação de auxílio alimentação, todos aqueles tipos, eu especifiquei tanto a área de início quanto a área de fim, a área de arquivamento. Então, só quando o processo estiver na área de arquivamento é que vai aparecer esse aqui, arquivar o processo. Tá? Então, como para esse assunto aqui, esse aqui é solicitação de auxílio natalidade. Para esse aqui, na tabela que já foi passada pelo tribunal de vocês para a gente, o assunto, esse aqui, ele nasce na SGP e termina na SGP. Então, a SGP ela vai ser responsável, por enquanto, pelo arquivamento desse processo. Então, vocês vão ter quem é da SGP vai ter acesso a essa funcionalidade. Então, eu posso vir aqui e arquivar. O que acontece com o processo? Pronto, o processo está arquivado. A situação dele muda para arquivado. E na prática, o que isso muda? Bem, tu já não consegue fazer aquelas ações sobre o processo, incluir documento e tudo mais. Também é importante, porque às vezes pode ser o caso de gerar indicadores sobre essas informações, né? Então, quando você arquiva o processo, pronto. Não está mais pendente na minha área, não está em análise na minha área, já concluí o meu trabalho. Então, pode ajudar em indicadores. O que mais? Eu posso desarquivar, se necessário, esse processo. Então, vamos dizer que o processo foi arquivado, a gente pensou que não ia mais tramitar, mas precisa fazer alguma coisa. Ele tem a funcionalidade de desarquivar. Tá? Então, ele volta para a área e tu pode trabalhar de novo nele. Um detalhe interessante, desses assuntos que a gente recebeu, em geral, a área onde o processo começa é onde ela é arquivada. Tá? É um arquivamento distribuído. As áreas praticamente arquivam os processos que ela trabalha. Mas tem tribunal, e pelo que eu vejo, pelo que eu conversei com o pessoal de manhã, tem uma tendência de que o TRT 15 siga nesse sentido, que é de existir uma área de arquivamento, responsável pela gestão documental. Então, talvez não seja a SGP que vai arquivar o processo, ela vai pedir arquivamento. Então, quando você está numa área que não pode arquivar, em vez de aparecer aquele íconezinho azul, esse aqui está arquivado. Tem algum que eu possa mostrar o ícone?
Tá, daqui a pouco ele busca um que eu posso mostrar o ícone. Mas em vez de aparecer aquele ícone do arquivar, ele muda para pedir arquivamento. Eu não posso arquivar, entendeu? E daí na prática, quando eu clico lá, o que acontece? Ele não é arquivado, ele é encaminhado. Esse encaminhamento que a gente viu antes, o que acontece? Ele é encaminhado para a área responsável pelo arquivamento, e daí naquela área vai ficar lá, pendente de arquivamento. E daí ela arquiva. Tá? Tem algum de exemplo? Boa. Tá. Deixa eu tentar mostrar para vocês como é que é esse íconezinho, tá? Como é que... Ó, aquele ícone azul de arquivar não está mais aqui, porque eu não posso arquivar nessa área, mas aparece o pedir arquivamento. Então, se eu pedir o arquivamento... Pronto. Aguardando o arquivamento pela área tal. Tá certo? Pessoal, a gente vai entrar agora numa outra série de funcionalidades que são um pouco mais avançadas. Eu acho legal fazer agora o coffee break, se vocês concordam. Pode ser? Então, por favor.